Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Jimmy Passetti e hoje vou mostrar um pouquinho para vocês dos fluxos de processo empresarial, ou também conhecido como BPF, do Dynamics CRM. Se você já conhece o canal, já deixa aquele like na confiança, já comenta, compartilha o vídeo. Se você ainda não é seguidor do canal ou não conhece, fica até o final do vídeo, assiste. Se o conteúdo for relevante para você, se você gostou, se te ajudou, deixa o like, compartilha porque ajuda muito aqui na divulgação no YouTube. A ideia é mostrar para vocês como que nós podemos editar um fluxo que já existe, criar um novo, como que eu posso usar este meu fluxo, por exemplo, para gatilhar um workflow, um fluxo de trabalho, um Power Automate. Então, sem mais delongas, bora para a prática. Então, aqui dentro do Dynamics, eu estou dentro do aplicativo do Sales Hub, eu quero mostrar para vocês o que é esse Business Process Flow, né? Então, a gente já tem aqui por padrão em alguns locais dentro do nosso CRM nativamente. Então, por exemplo, olha só, eu estou aqui nas oportunidades, vou abrir uma oportunidade qualquer, olha só, a gente já vai conseguir enxergar um processo aqui em cima, tá vendo? Que ele começa na etapa de qualificação, desenvolvimento, proposta e fechamento. Olha só, a gente consegue criar este fluxo. Exatamente este é o nosso Business Process Flow, nosso fluxo de processo aqui de cima, que a gente consegue trabalhar em cima dele. Tá bom? Então vocês já devem ter visto isso aqui dentro de oportunidade, dentro da tabela de casos, né, de ocorrências. Você também vai conseguir enxergar, existe isso de forma nativa aqui dentro da tabela de ocorrências. Então vou abrir aqui uma para vocês verem. Olha só, ele tem uma aqui, identificar, pesquisar, resolver, né? Então a gente consegue criar essas etapas aqui para guiar o nosso usuário, para que ele tenha um checklist ali, né, das etapas que ele precisa evoluir com aquele registro, ou por exemplo, para quem enxergue o caso, nesse exemplo aqui, eu já vou conseguir entender que ele já não está mais na fase de identificação e já está aqui na outra etapa, tá? Então, tem diversas funcionalidades, a gente pode trabalhar com eles aqui. Eu vou mostrar como que a gente cria um processo, como que a gente edita um processo e assim por diante. Aqui dentro do Make.PowerApps eu criei uma solução chamada BPF, tá bom? E aí vamos trabalhar aqui com os nossos Business Process Flows. Olha só, eu posso tanto editar um que já existe quanto criar um novo. Como que eu faço para editar um que já existe? Então, voltando aqui para a nossa oportunidade, tenho aqui 4 etapas no meu fluxo e olha só aqui, eu tenho aqui o nome do meu fluxo, Opportunity Sales Process. O que é isso? É o nome do meu fluxo. Então, para eu achar, eu pego esse nome aqui, vou lá dentro do Make.PowerApps, adiciono o existente, uma automação, e ele é um processo, tá? Então, colo aqui aquele nome, olha só, aqui ele localizou aqui o meu fluxo da minha oportunidade, tá bom? E aí eu já aproveitei, né? Quis trazer aqui a ideia da oportunidade, por quê? Porque a gente também tem um fluxo que ele pode ser multitabelas, ou seja, esse fluxo aqui, o de cima, ele começa no meu lead, no meu cliente potencial e vai até a minha oportunidade. Só para demonstrar aqui para vocês, ó. A hora que eu crio um novo lead, vou pôr aqui teste e teste só para poder criar aqui com vocês. Olha só, a hora que eu crio o meu lead, tá aqui, ó, lead to opportunity, aqui aquele nome que eu mostrei lá para vocês. Eu tenho a etapa de qualificação e tá vendo que tá com cadeado aqui? Eu tenho bloqueado as etapas de desenvolvimento, proposta e fechamento. Eu não consigo navegar para elas. Por quê? Porque esse meu fluxo ele está em duas tabelas, ou seja, ele só vai conseguir chegar na etapa de desenvolvimento quando eu tiver uma oportunidade. Então aqui, como eu estou dentro de um lead, eu não consigo acessar, mas se eu qualificar o meu lead,
Olha só, eu estou qualificando o meu lead. Ele vai gerar aqui automaticamente a minha oportunidade com relação a esses dados que eu inseri aqui no meu lead. Ó, ele criou, ele foi qualificado. Olha só que bacana a minha oportunidade. Ele está usando o mesmo Business Process Flow. Aqui, ó, Lead to Opportunity. Está aqui. E eu tenho agora a minha etapa de desenvolvimento, a etapa de proposta. Se eu clicar aqui na etapa de qualificação, olha só que bacana. Eu estou na oportunidade. Se eu clicar aqui na etapa de qualificação, ele volta para o meu lead que foi qualificado, tá? Então, é um processo que vai abranger aqui 2 tabelas. Então, ele é multitabelas e ele é o mesmo processo, tá? Por isso que quando eu crio um lead e qualifico, ele vai seguir este processo. E quando eu crio uma oportunidade do zero sem a necessidade do lead, ele segue este outro processo aqui, tá bom? Então, é ele que a gente vai editar, o da oportunidade em si, que não necessita do lead. Clico aqui em adicionar, ele trouxe aqui o meu fluxo para dentro da minha solução. De um tempo para cá, a Microsoft alterou um pouquinho esses processos, então a partir de agora, de um tempo para cá, ele cria uma tabela com o fluxo. Então, o fluxo, ele também é uma tabela. Como eu adicionei aqui o meu fluxo de processo empresarial, Business Process Flow, ele também adicionou junto aqui a tabela que é criada automático junto com o fluxo. Se eu criar um fluxo, ele automaticamente cria uma tabela também dentro do Dataverse. Então, para editá-lo, vou clicar aqui nele, ele vai abrir o meu editor do Business Process Flow, do fluxo de processo empresarial. E aqui dentro a gente vai poder editar tudo que a gente precisa. Pronto, carregou. Então é aqui que a gente pode editar o nosso fluxo, tá? Então tá aqui, ó, as 4 etapas que eu tinha mostrado para vocês. A primeira coisa que a gente precisa fazer é desativá-lo. E aí sim, a gente trabalha em cima dele, edita tudo o que precisa editar, adiciona os campos, remove os campos, faz o que você precisa fazer. Então, só para efeitos didáticos aqui, para mostrar como que a gente edita um fluxo já existente, só vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá dentro da nossa oportunidade. Vou abrir uma oportunidade aqui que tem esse fluxo, só para mostrar aqui para vocês. Vamos pegar essa daqui. Então, tá aqui, ó. Esta é a minha oportunidade. Vamos ver aqui em que etapa esta oportunidade está. Está aqui na etapa de propor. Então, tá aqui, ó, identificar a equipe de vendas, desenvolver proposta, concluir revisão interna, apresentar proposta. Então, no meu caso, no meu cenário, eu não tenho necessidade aqui de concluir revisão interna, porque no meu processo nós não temos revisão interna. O que eu vou fazer? Eu vou lá no meu fluxo, venho aqui na minha etapa de propostas. Então, tá aqui, ó, completar revisão interna. Eu vou deletar este campo. Cliquei aqui no botão de deletar. Ele está. Vou só confirmar aqui essa exclusão. Ok. Pronto. Se eu abrir aqui agora, ele não tem mais aquele campo aqui. Olha só. Então, eu vou aqui agora, eu vou clicar aqui em Update. Ele vai salvar aqui a informação. Vou desativar novamente o meu fluxo e vou mostrar para vocês como que ficou lá no CRM. Olha só, atualizei aqui a página. Ele sumiu aquele campo aqui do meu fluxo. Então, simples assim, tá? Eu posso adicionar ou remover campos ali de fluxos de processos já existentes. Agora, a parte mais bacana, eu quero mostrar aqui tudo que pode ser feito com esses processos empresariais aqui. Eu vou criar um novo processo com vocês e mostrar ali algumas funcionalidades, algumas dicas bem bacanas. Então, do mesmo jeito que nós fomos lá em automação, aqui, clique em novo, automação. A gente vai clicar aqui em processo, fluxo de processo empresarial. E nós vamos criar um novo fluxo de negócio para uma tabela qualquer. No nosso caso, eu vou usar ali a tabela de oportunidade, tá bom? Então, eu vou pôr assim, novo fluxo para
oportunidade. Só para a gente poder diferenciar ali, vocês vão ver depois. Tudo aqui, ó, novo fluxo para oportunidade. Lembrando que esse nome ele fica visível, então deixa um nome bacana aqui no que você precisa fazer. Vou selecionar aqui a minha tabela, que é a minha tabela de oportunidade. Pronto. Vocês viram que eu posso selecionar aqui qualquer tabela, tá? Se ela é nativa, customizada, não tem problema. Fiquem à vontade. Vocês podem criar aqui um novo fluxo desse para qualquer tabela. Selecionou a tabela, clicou aqui em criar. Ele já vai criar o fluxo aqui para vocês. Ele já vai para a tela do fluxo para a gente poder editá-lo também. Ele também já vai criar a tabela do fluxo que eu falei para vocês. Ele já gera, já ele coloca aqui automaticamente a tabela também do fluxo. Então, já colocou aqui o fluxo, já na hora que eu começar a editar o fluxo, ele já traz aqui também a tabela, tá bom? Pessoal, no meu caso ele deu esse erro aqui, mas é porque eu troquei o idioma aqui desse ambiente trial, eu vou voltar para inglês e aí eu vou mostrar para vocês como que ele vai ficar. Eu queria gravar os vídeos aqui com o ambiente em português, mas não vou conseguir porque ele tem algumas limitações aqui ainda, tá bom? Como ele é um ambiente trial, eu não consigo, mas só para mostrar para vocês novamente, ó, vou abrir aqui de novo o meu fluxo, agora ele vai funcionar. Prontinho, o fluxo está aqui, então o que eu posso fazer? Pô, preciso editar o nome dele, Jimmy. Fique à vontade, está aqui o nome, posso editar aqui ó, a descrição, sem problema nenhum. Só clicar aqui na setinha, ele traz aqui as informações para a gente, tá? Legal. Então, eu tenho aqui as minhas etapas, os meus estágios. O que é isso? Então, eu posso vir aqui e adicionar vários estágios. Ó. Adicionei o estágio 1, o estágio 2 e assim por diante. Eu posso tanto adicionar por aqui ou clico aqui em componentes e arrasto a minha caixinha para o meu novo estágio. Quando eu crio um novo estágio, eu preciso dar um nome para ele. Então, eu vou colocar aqui etapa 1. E eu falo qual é a categoria dele. Essas categorias aqui ó, são fixas, tá bom? A gente não consegue editar. Então, vamos supor que seja uma etapa de identificação, tá? Então, eu venho aqui e dou um apply. Senão, ele não vai fazer a alteração. Olha só, deixa eu mostrar para vocês. Aqui na etapa 2, eu vou trocar aqui o nome para etapa 2. Vou colocar aqui a categoria que é de desenvolvimento. E se eu clicar em qualquer outro lugar antes de aplicar, olha só, ele não salva e eu perco a informação que eu preenchi aqui, tá bom? Então, tomem cuidado com isso. Etapa 2, desenvolvimento, apply. E aí sim, ele vai funcionar, beleza? Lembrando, né, se vocês quiserem fazer um fluxo multitabelas, é aqui que eu vou trocar a informação. Então, a minha etapa 3, eu vou falar aqui a etapa de fechamento e ela é em outra tabela. Lembra que eu mostrei para vocês lá que começa no lead, um fluxo começa no lead e vai até a oportunidade. Aí aqui, né, só para efeitos didáticos, vamos supor que eu vou levar isso para um outro local, para uma outra tabela. Eu seleciono aqui, então seleciono qual é a minha nova tabela e a partir daqui ele já é a nova tabela e não a tabela antiga. Tá bom? No nosso caso vai ser tudo oportunidade, era mais para mostrar para vocês como que funcionava, tá? Então, ó, legal. Etapa 3, cliquei no apply, deu tudo certo, já tenho 3 etapas aqui. Entre essas duas etapas do meu processo de oportunidade, eu tenho uma aprovação, tá? O que é isso? Quer dizer que quando a minha oportunidade tiver um valor, né? Um valor aqui que passe, por exemplo, a minha receita estimada, ela passe de $20.000, por exemplo, ela precise de uma aprovação de um comitê, de um gerente, né? Seja lá quem for que for aprovar. A ideia é que tenha uma aprovação. Então, olha só, dentro do meu fluxo, eu posso criar uma condição. Eu venho aqui e crio uma condição. Eu posso ser pelo botão aqui ou aqui na minha condição. Olha só, eu vou arrastar aqui. Legal. Então, eu tenho uma condição. Que condição é essa? Onde aquele campo lá do valor, que é a minha receita estimada, seja maior que 20.000 ou menor que 20.000, né? Dependendo de como eu criar a minha condição aqui. Então, olha só. Se
o valor da minha receita, a receita estimada aqui, ó, receita estimada, ela for maior ou igual que 20 mil, o que vai acontecer? Dou o apply aqui. Então, se ele for maior que 20 mil, ele segue aqui para o verde. Se ele for menor que 20 mil, ele segue aqui para o X. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou colocar um estágio aqui de aprovação. Então, eu vou por aqui um estágio de aprovação. Eu vou por aqui, aprovação. Legal. Vou dar um apply. E caso ele for menor que 20 mil, ele pula o estágio de aprovação. Tá vendo? Ele vem aqui direto para a última etapa, que é a etapa de fechamento. Tá bom? Então, eu vou salvar aqui e vou mostrando para vocês como que isso vai ficando lá dentro do CRM. Ponto importante, pessoal, quando a gente estiver usando condições aqui, o campo ele precisa estar aqui dentro de algum step para a gente poder utilizar a condição aqui, tá bom? Senão vocês vão ter erros aí na hora que vocês forem salvar, tá? Então salvem, ativem e aí a gente já vai conseguir começar a usar ele aqui. Ele está encontrando alguns erros aqui, tá? Eu não coloquei nenhum campo aqui, deixa eu colocar aqui, por exemplo, o contato, pronto. Agora sim, ele vai deixar ativar assim que eu tiver campo em todas as minhas etapas. Então vamos adicionar aqui campos qualqueres aqui, só para a gente conseguir salvar. Depois a gente vai editar esses campos aqui com a informação do que realmente a gente precisa, tá bom? Só para efeitos didáticos, legal. Vou ativar aqui agora e vou mostrar para vocês lá dentro do CRM. Então aqui dentro do Dynamics eu tenho o registro da oportunidade. Olha só, eu tenho aqui o meu processo antigo ainda. Então, eu salvei, eu publiquei e não estou vendo aqui ainda o meu processo empresarial. Por quê? Vamos lá. Então, se eu clico aqui nos 3 pontinhos e clico aqui em processar, eu tenho essas duas opções, alternar processo e abandonar. O que quer dizer isso, tá? Então, quando eu tenho mais de um processo para a mesma entidade, que é o cenário aqui agora, ou seja, eu tenho já aquele fluxo nativo do processo de vendas, tá? E eu também tenho o novo que nós acabamos de criar. Quando eu clico aqui em alternar processo, olha só, eu tenho o meu nativo, que é esse que eu estou utilizando aqui. Eu consigo até ver, ó, que ele já foi, né, utilizado aqui dentro. E eu tenho o meu novo fluxo para a oportunidade, que foi o que eu criei aqui com vocês, tá? Então é muito importante, não é só criar o fluxo, a gente precisa também atribuí-lo à minha oportunidade. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como que eu faço para que ele faça isso de forma automática para as novas oportunidades. Ele vai lá e automaticamente já traga esse fluxo aqui e não mais o fluxo antigo que eu não vou mais utilizar. Eu já mostro isso para vocês. Mas então, ó, cliquei nele aqui, cliquei em OK e ele já vai trocar aqui o fluxo para a gente. Olha só, atualizando aqui a página, olha só, etapa número 1, etapa número 2, aprovação, etapa número 3. Então, eu já tenho aqui o meu novo fluxo, já está aqui na minha oportunidade. Bom, para a gente poder colocar o nosso fluxo como único dentro de um aplicativo, né, para fazer com que ele já apareça ali automaticamente, nesse nosso exemplo que a gente tem 2 ali em oportunidade, o que a gente precisa fazer? Abre o nosso aplicativo aqui, nesse nosso exemplo, o Sales Hub. Na hora que abre o aplicativo, vem aqui embaixo, ó, nessa última opção, que é a opção de automação, e estão aqui todos os fluxos que estão disponíveis neste aplicativo. Então, o que eu quero fazer? Eu vou vir aqui e vou tirar esse processo de vendas de oportunidade, que é o fluxo nativo. Eu não quero mais utilizá-lo. Eu vou removê-lo. Pronto, só vai ficar um fluxo para oportunidade. Salvo, publico a partir de agora, tá? Todos os novos registros que eu criar de oportunidade já vão estar relacionados ali com o novo processo, tá bom? O que é antigo continua do jeito que estava, a gente
é uma outra forma que a gente faz para alterar. A gente precisa mexer ali no dado, tá bom? Mas com essa alteração, todos os novos registros vão vir com o novo fluxo. Só para exemplificar aqui para vocês, ó, vou criar um novo registro e ele já automaticamente, ó, já trouxe o meu novo fluxo aqui e não mais o nativo, o antigo. Bom, vou criar uma aqui, vou colocar aqui ó, o nome de teste. Pronto, criei a minha oportunidade, bem simples, só para mostrar para vocês. Eu tenho aqui a minha etapa 1, a minha etapa 2, então vou aqui selecionar um contato na minha etapa 1, a Maria Campbell, e vou passar para a próxima etapa. E aqui na próxima etapa, olha só, estou na etapa 2, então se eu tiver aqui um valor de R$1.000, olha só, nada acontece, eu posso passar para a etapa 3. Agora, se eu tiver aqui um valor, por exemplo, de 22.000, né, no nosso caso aqui dólares, mas poderia ser reais, e aí dependendo aí da moeda que você está usando. Mas olha só, abriu aqui a nova etapa de aprovação, que foi aquela estrutura que nós criamos. Então, se eu tiver menos de 20.000, ele não aparece. Se eu tiver mais de 20.000, ele aparece a etapa de aprovação. Então, eu posso vir aqui, ó, próximo estágio. O próximo estágio, nesse caso aqui, é a etapa de aprovação. Então, você pode criar um fluxo customizado de acordo ali com algumas informações, né, com algum campo que você tem dentro da sua oportunidade. Voltando para o nosso fluxo, vamos melhorar um pouquinho aqui nossa etapa de aprovação. Então, vou abrir aqui os detalhes, vou trocar aqui esse campo que chama contato, vou colocar alguma coisa aqui mais pertinente, né? Então, eu criei aqui um campo chamado status, aprovação, vou deixar ele aqui como obrigatório, clico aqui no apply, vou trocar aqui o nome do meu campo, status, aprovação, reprovação. Pronto. Percebam que você viu que eu troquei aqui o nome do campo, ele não trocou o nome do meu step, tá bom? Mas se eu adiciono um novo campo aqui, por exemplo, e localizo um campo, né, que vai ser o campo da descrição da aprovação, olha só, ele automaticamente aqui já preenche a informação do meu step, tá bom? Então tá aqui, vou deixar ele aqui como não requerido, né, não precisa ser obrigatório. Clico aqui também em Apply. Eu esqueci de dar o Apply, por isso que ele não alterou aqui. Eu preciso clicar no Apply aqui embaixo para ele fazer a alteração. Então vamos lá, vamos colocar de novo aqui o nome do campo. Agora sim, Apply. Pronto. Ele fez a alteração, tá bom? Então vamos lá, vamos atualizar. Aqui dentro do Dynamics, olha só, então quando eu estou na minha etapa de aprovação agora, eu tenho aqui um campo protegido, ou seja, pessoas específicas vão poder alterar este campo. E aí eu vou vir aqui, vou dar uma olhada na minha oportunidade. Pô, legal. Vou aprovar aqui. Preencho uma descrição. Aprovado, né? Posso preencher ali uma descrição. E aí sim, eu sigo para o próximo estágio, para minha etapa 3, tá? Então o usuário que não tem essa permissão para alterar o campo aqui, né, não tem a permissão para aprovar ou reprovar, ele não consegue passar para o próximo estágio sem que tenha a aprovação aqui do status, tá bom? Da minha oportunidade. Então a ideia aqui é que a gente cria o fluxo e trava ele aqui para que ele só vá para frente se aprovado. Tá? Então o usuário vem aqui, o nosso aprovador aprova, e pode ou só salvar o registro, né, seguir, ou mesmo clica aqui no próximo e ele já vai para a próxima etapa. Olha só, agora sim ele permitiu com que eu vá para a próxima, para a terceira etapa. Outra coisa que nós podemos fazer aqui, que é muito interessante. Então, nós já temos aqui a ideia do nosso aprovador, legal, só que agora eu queria notificar o meu aprovador. Eu tenho um aprovador e eu preciso notificá-lo, né? Porque ele precisa entrar aqui no registro e tomar ação. Né? Como que eu vou notificar esse meu
aprovador. Olha só, aqui em componentes, eu posso utilizar aqui este workflow. Então, eu vou arrastar ele aqui, olha só, pronto. Ele trouxe aqui o workflow, e aí eu vou colocar qual que é o meu trigger, ou seja, quando ele entra no estágio ou quando ele sai do estágio. No meu caso aqui vai ser quando ele entra no estágio, e ele vai me falar qual workflow que é. Eu criei esse workflow aqui, então ele é bem simples, tá bom? Ele precisa ser um workflow aqui, ó, sob demanda. A única coisa que ele vai fazer é enviar um e-mail básico aqui. Então aqui, ó, send e-mail, pronto, simples assim, tá bom? Então eu vou selecionar aqui, ó, vou buscar o meu workflow pelo nome e vou dar um apply. Prontinho, ele já preenche o nome automático. Vou salvar o meu fluxo e vou mostrar para vocês como vai ficar. Então agora, ó, estou aqui na minha oportunidade, na etapa 2. Vou passar para a etapa 3 e no momento que eu passo para a etapa 3, o meu fluxo já disparou. Logo, logo eu vou conseguir enxergar aquele e-mail que nós criamos lá a partir do workflow, do meu fluxo de trabalho, aqui na minha linha do tempo. Como ele é um processo sob demanda, ele pode demorar alguns minutos aí para rodar. Já apareceu aqui, olha só, o e-mail está aqui, ó, nova oportunidade. E o nome da oportunidade, tá vendo? Ó, teste. Então eu consigo utilizar parâmetros aqui, né, da minha oportunidade, campos, dentro do meu e-mail, tá bom? Notifiquei o meu usuário aprovador, agora o usuário aprovador abre aqui o registro e toma a ação que ele precisa, faz ali o que precisa ser feito. Outra coisa que nós podemos fazer aqui, então eu vou excluir aqui esse nosso workflow. E outra coisa que nós podemos utilizar aqui, além do workflow, são os Power Automate, tá bom? Então eu posso trigar um Power Automate aqui dentro também, tá? Ainda é preview, mas já funciona e é bem bacana. Então, olha só, a gente arrasta aqui o nosso step, e aí o que eu preciso fazer aqui? Colocar qual é o flow que eu vou utilizar, qual é o Power Automate que eu vou utilizar. Então, já criei aqui um Power Automate, a oportunidade Approvals, vou utilizar aqui também Approvals junto. Troco o meu nome, aqui então, por exemplo, eu posso colocar enviar para aprovador e dou um Apply, vou atualizar aqui e mostrar para vocês como que vai ficar. Então, aqui dentro da minha oportunidade, na minha etapa de aprovação, olha só, eu tenho aqui então aquele campo, aquele step que eu coloquei aqui, enviar para aprovador, e um botão chamado Run Flow. Então, quando eu clicar neste botão, ele vai rodar o meu Power Automate, o meu flow que eu criei aqui. Esse flow é um flow bem simples, tá? Ele é um flow ali sob demanda, que você clica ali para ele acontecer, não tem nenhum parâmetro, nada. Só vou clicar aqui no Run Flow. E o que ele faz? Ele automaticamente roda ali o processo. E dentro do meu processo, lá no Power Automate, eu tenho uma notificação, né? Um Approvals. Olha só aqui, ele já trouxe uma nova aprovação. Se eu clicar aqui nas minhas notificações, está aqui, ó, a minha aprovação. Então tá aqui. Né? Nova oportunidade. Poderia colocar aqui as informações daquela oportunidade. Por aqui mesmo, né, o meu aprovador já poderia aprovar, rejeitar, trataria essa informação lá dentro do Power Automate, traria essas informações aqui para dentro do Dynamics, para dentro da minha oportunidade, e faria isso tudo via Approvals. É mais para mostrar aqui, para demonstrar para vocês possibilidades dentro do nosso processo empresarial. Outra coisa que nós podemos fazer aqui também, então aqui dentro da minha etapa de aprovação, eu vou utilizar aqui essa opção aqui de Action Step. Olha só, ele cria aqui um step, como se fosse um campo aqui dentro, tá? E aí, olha só, eu posso vir aqui, posso colocar um nome, né? Então, por exemplo, eu vou pôr assim, rodar aprovação, ou enviar para aprovação. E aí eu
coloco aqui qual o processo que vai executar. Então, eu vou usar aqui aquele nosso processo, aquele nosso workflow que nós criamos que dispara ali o e-mail para o aprovador, tá bom? Ó, olha só, cliquei no apply, ele já colocou aqui o step, vou fazer salvar e vou mostrar para vocês como que vai ficar lá na oportunidade. Então, aqui dentro da oportunidade, na etapa de aprovação, olha só, enviar para aprovação, tá aqui. Quando eu clico no botão do Execute, o que ele vai fazer? Ele roda aquele meu workflow, aquele meu fluxo de trabalho. Então, lembram que quando eu fui da etapa 2 para 3, ele rodou o fluxo que disparou o e-mail. Agora eu não tenho mais o meu gatilho, não vai ser aqui a mudança de etapa, e sim quando eu clico no botão. Cliquei no botão, olha só, ele já vai aparecer aqui o meu e-mail. Olha só, o novo e-mail, eu consigo usar o parâmetro aqui, a oportunidade, dados da oportunidade dentro do meu e-mail. Então você pode chamar um fluxo aqui clicando em um botão dentro do seu fluxo de processo empresarial. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, e até a próxima!